Olá, programa Coma Bem de volta aqui na UFN TV e hoje esse programa é intolerante. Sério? Vamos falar das nossas Olha só, gente. intolerâncias, mas que tem a ver com o nosso universo, que é o da alimentação, da nutrição. Eu sou intolerante a muitas coisas, né, Tereza? Mas eu descobri, por conta da minha mãe ficar falando muito, que eu tinha, o nome era esse, intolerância à lactose, e eu não sabia. Porque ela dizia que quando eu mamava, quando eu era criança, eu tinha muitos gases, e sempre tinha problemas e chorava, e ela me dava muito Luftal. Pelo amor de Deus. Claro, meu pai era farmacêutico. Muitos anos depois eu fui descobrir que realmente o meu problema era com o leite integral. E hoje o nosso programa vai ser sobre isso, né, Tereza? Intolerância à lactose. Intolerância à lactose. Em primeiro lugar, vamos começar explicando o que é intolerância, porque às vezes as pessoas dizem assim, faz mal, eu sou alérgico. Qual é a diferença da intolerância para esses outros sintomas todos? Pessoal, programa Coma Bem, fazendo um programa diferente aqui porque nós temos uma demanda muito grande e as pessoas nos fazem muitos questionamentos sobre determinados temas. E esse tema que nós vamos abordar hoje, até com uma grande pesquisa do Arthur e da Luísa, a gente, além daquilo que a gente trabalha em clínica, além daquilo que a gente trabalha dentro da instituição da nutrição, em nutrição humana principalmente, né? Quando a gente fala em intolerância à lactose, nós estamos falando de um açúcar. E esse açúcar, Bebeto... Eu não sei se eu estou com alergia ou intolerância, começou a me dar coceira no nariz, isso é sinal de quê? Isso pode ser alguma coisa que a gente não pode definir, que ele tem que buscar, né, gente? A gente não tem essa competência de fazer diagnóstico quando alguém está coçando o nariz. Mas voltamos aqui, Bebeto. Desculpa aí. Pessoal, intolerância. Nós temos intolerância, nós temos processos alérgicos, mas nós vamos falar hoje aqui especificamente dessa falta que o meu organismo tem de processar alimentos de origem animal, principalmente o leite, e degradar esse açúcar desse leite a nível intestinal para que não tenha problema nenhum, tá? No seu caso, aí nós estávamos conversando anteriormente, inclusive com a Luísa, que deixou de tomar leite materno por um diagnóstico que a gente não sabe como aconteceu. Então nós precisamos desse conhecimento para saber o que é intolerância e o que é alergia ao leite. Então a alergia ao leite, ela tem a ver com a proteína e a intolerância tem a ver com a capacidade do organismo de transformar um açúcar, um disacarídeo em 2 monossacarídeos para que o meu organismo consiga absorver. É bem diferente. Então a criança quando nasce, o leite materno, nós estávamos até discutindo, né? Que esse leite materno é o melhor alimento para a criança. A gente viu isso no programa anterior, lembra? Junto com a professora Camila, falando sobre a Sofia. Então, o leite, gente, a gente tem que tomar muito cuidado com falácias, informações inadequadas sobre a questão do consumo de leite. Nós temos que lembrar que o leite é um alimento muito importante, principalmente na fase de crescimento e desenvolvimento. Por quê? Nesse período eu preciso de uma quantidade significativa de um mineral muito importante que tem no leite. Que é o cálcio. Perfeito. Genial. Eu lembro disso, Tereza, porque tinha uma amiga que viajou pela Grécia de mochilão e ela dizia, como a gente não tinha dinheiro, a gente ficava tomando leite porque tem muito cálcio. Olha só. Além do cálcio, ele vai ter a própria proteína, né? A proteína desse leite, que quando a gente faz o cálculo ali, falando com o Arthur e com a Luísa, falando sobre esse cálculo, a gente sabe que tem uma quantidade grande de proteína e não tem só proteína. Então, ele tem cálcio, tem potássio, tem sódio. Eu tenho que lembrar que no leite também eu tenho sódio, não é cloreto de sódio, mas eu tenho sódio. E o processamento desse leite, né, que a gente sabe que tem várias formas de processamento. Eu tenho leite in natura, eu tenho leite pasteurizado, eu tenho leite esterilizado, que é esse leite em embalagem longa-vida. Tá? Então vai depender do tipo de leite. Às vezes, acho que até a Luísa falou que ela não tomou leite materno, mas ela tomou leite de cabra.
Aí a gente não tem esse entendimento, porque o leite de cabra ele tem o quê? Ele tem uma digestibilidade melhor, porque ele tem uma quantidade menor de proteína. Então, quem sabe a opção que houve para a Luísa foi essa. Mas nós temos que ter muita consciência se realmente eu tenho intolerância, eu tenho alergia. Então, na verdade, essa intolerância é não só ao leite, aos derivados também, né? Sim, com certeza, com hoje, certeza. né? Por exemplo, aqui nós temos um leite, e aqui nós já vou falar para você, esse aqui é um leite sem lactose, tá? O leite sem lactose, gente, sem o açúcar, ele pode ser desnatado, semidesnatado e integral. Ele não tem nenhuma influência em relação à quantidade de gordura. O que o leite sem lactose tem é a falta desse disacarídeo, que eu acrescento enzimas nesse leite, para que quebrem esses açúcares, esses disacarídeos e se transformem em 2 monossacarídeos. Falaste uma coisa interessante agora, por exemplo, se eu tomar um leite desnatado não significa que ele esteja sem lactose. Não tem nenhuma porque nenhuma aí relação. É a gordura que tu falaste. Não tem nenhuma relação. A gordura ela continua no leite. Então, o meu problema era em relação à gordura, então. Provavelmente. É que a gente não pode fazer um diagnóstico de alguns Quem que anos pode atrás. fazer o diagnóstico? Quem pode fazer o diagnóstico em relação, verificando todos os alimentos através do inquérito de frequência e consumo alimentar, através de sinais, sintomas, semiologia nutricional, é o nutricionista juntamente com o gastroenterologista. Tem 2 profissionais que trabalham junto, é determinante. E para eu verificar que realmente essa pessoa, para fechar diagnóstico da intolerância, o melhor exame é uma biópsia. Então, e a intolerância, então, além do leite, vai ter esses produtos todos que a gente tem aqui, que pode ter alguns produtos que talvez a pessoa às vezes nem se dê conta, por exemplo, o pão. Pão, gente, principalmente o pão que a gente chama o pão industrializado, algumas vezes tem. E a legislação ainda, ela não coloca lá no rótulo com alguns produtos eu tenho já. Mas a legislação não está bem clara em relação à lactose. Então não tem uma legislação que vai dizer assim, sem lactose, obrigatoriamente você tem que colocar que é sem lactose. Por exemplo, nós vamos dar um exemplo aqui bem prático. Às vezes tem alguns medicamentos que têm lactose. Alguns medicamentos têm lactose. Então, lá naquele medicamento, obrigatoriamente tem que dizer que contém lactose. Mas, Bebeto, voltando aqui, o leite, então, o leite ele é um alimento extremamente rico, conforme nós falamos, ele é importante para o crescimento e desenvolvimento. É claro que, juntamente com o nutricionista e um gastroenterologista, a gente vai verificar se essa criança ou esse adolescente, que são fases muito importantes desse consumo de leite. Então, lembrando de novo, o leite materno contém tudo o que eu preciso, certo? Então, eu tenho que tomar cuidado até com o tipo de introdução de leite para a criança. E tem muitas... A nossa convidada, a Camila, ela colocou isso muito bem. Então, se eu for começar a dar leite para a criança, eu vou falar aqui de uma questão, de um case. A mãe está leitando essa criança está crescendo, ela precisa de mais cálcio além daquele. Já passou de um ano e meio, o que eu vou complementar, mas eu não necessariamente preciso dar leite. Eu posso dar um queijo cremoso para a criança, eu posso complementar a alimentação dessa criança com outro leite. Mas voltando aqui, se houver intolerância à lactose, então eu vou tomar um leite que tenha passado pelo processo industrial e tenha sido colocado enzima dentro, e daí vai fazer essa quebra, então a digestão desse leite vai se tornar melhor. Então eu tenho que verificar se eu tenho distensão abdominal, tá? As pessoas chamam de inchaço, né? Se as pessoas têm flatulência, ou significa gases, e se as pessoas têm diarreia. Então são sinais e sintomas bem importantes. Sintomas para a pessoa poder saber. Isso. Então, a partir desse leite que eu coloco a função enzimática, eu tenho que lembrar, por exemplo, do iogurte aqui, gente. Esse iogurte aqui sem lactose, deem uma olhadinha. Esse iogurte sem lactose, ele também, se eu for comer um iogurte que não tem essa ausência de lactose, eu já sei que ele tem uma quantidade, naturalmente ele terá uma quantidade menor de lactose. Porque quando eu tenho iogurte, as minhas bactérias, ou as bactérias que são utilizadas para fazer a transformação do leite em iogurte, elas já se alimentam daquele açúcar
Então eu tiro um pouquinho da lactose, eu estou falando normal, um produto normal. E às vezes as pessoas simplesmente não podem tomar o leite, mas o iogurte, ele é bem-vindo. Então, quando a gente faz uma triagem, quando a gente faz uma avaliação desse paciente, a gente pergunta, e o iogurte, como é? Não somente o iogurte, esse queijo aqui sem lactose, como é a digestão? Tranquilo. Então a gente tem que ir indo aos poucos, né? E também, a gente parece que não existe, né? Olhem aqui, eu tenho a manteiga. Eu tenho manteiga sem lactose, mas a pessoa vai utilizar a manteiga, aqui tem uma grande quantidade de gordura, não deixa de ter cálcio, não deixa de ter lactose, mas isso aqui é digerível. Então tem vários produtos aqui, nós vamos apresentar mais um. Creme de leite, leite condensado. Eu tenho creme de leite, a indústria é muito... Esperta. Digamos, oportunista em relação a isso, mas ela faz bem à população. Porque eu tiro a lactose e não deixo de ter o cálcio, que é importante. Então aqui nós temos o creme de leite. O creme de leite também sem lactose. Esse aqui é industrial, certo? Aqui eu tenho também, que as pessoas adoram, né? Para fazer... Até pensei em fazer um brigadeiro hoje, mas aí achei que era desperdício. Dei uma olhadinha aqui, eu tenho o leite condensado, sem lactose. Então a indústria proporciona, para essas intolerâncias, a indústria está bastante atenta. Porque está aumentando muito a quantidade de pessoas com essa intolerância. Mas isso, Bebeto, tem a ver também com a questão da industrialização, produtos que contêm alguns xenobióticos, aquelas substâncias que o organismo não reconhece como natural. E tem algumas doenças que eu não posso usar lactose, por exemplo, doença de Crohn, as doenças, a síndrome do intestino irritável. Então tem alguns fatores que a gente tem que cuidar. Então a gente vai ver as possibilidades, né, de substituição, de opções para quem tem intolerância à lactose através dos alimentos no segundo bloco do programa. Ótimo, perfeito. Programa Coma Bem, o FNTV, Tereza Cristina Blasi e Bebeto Batti, que já voltamos para falar sobre isso, que a gente tem algumas opções aqui, né, Tereza? Programa Coma Bem de volta, aqui na UFN-TV, professora Tereza Blasi, eu, Bebeto Batti, nutrição, jornalismo. Hoje a gente está tratando de intolerância, né? O mundo está bem intolerante, mas a nossa é específica. É sobre intolerância hoje à lactose. No primeiro bloco a gente viu uma série de questões que levam as pessoas a terem, e agora a gente vai ver quais são as possibilidades, Tereza, de reduzir isso e não ter carências nutricionais. O que é muito importante, nós estávamos falando anteriormente, e o Arthur nos lembrou agora, que quando eu não consigo quebrar esse açúcar e esse açúcar ser absorvido, eu vou ter diarreia, ou vou ter essa distensão, porque as bactérias vão se alimentar desse açúcar que não foi quebrado. Então eu tenho essa distensão e eu posso vir a ter a diarreia. Lembrar que eu só absorvo os mono. Então vou absorver a glicose e a galactose, que é vinda dessa lactose. Então significa que lá no meu intestino, para vocês entenderem, eu tenho as enzimas. As enzimas, elas fazem a quebra e daí o meu organismo absorve em partículas menores, certo? Mas eu posso ter uma não conformidade. E nós estamos falando aqui com o Daniel que a disbiose, ela é bastante importante em relação a isso. Quando a minha microbiota intestinal não for equilibrada, a gente chama de eubiose, né? Não for equilibrada, também eu posso vir a desenvolver intolerância por um desequilíbrio dessas bactérias intestinais, certo? Mas, como nós estávamos falando anteriormente, a indústria, tá? E não é somente a indústria, porque eu posso fazer em casa, Bebeto. Eu posso fazer em casa extratos vegetais. Só tem um porém. A indústria nos traz alguns alimentos que substituiriam principalmente o líquido, o leite, tá? Eu tenho requeijão, eu tenho iogurte, eu tenho manteiga, como eu falei anteriormente, mas eu tenho vegetal. E aí entra até os vegetarianos, até os veganos entram dentro dessa linha.
Eu posso fazer esse extrato vegetal, até porque não é leite, tá, gente? A gente chama leite de amêndoa, leite de aveia. Eu posso fazer esse extrato em casa. Existem técnicas para se fazer isso, somente que esse extrato feito em casa, ele não terá a quantidade de cálcio que a gente vê muitas vezes. Eu vou mostrar para vocês um produto aqui. É claro que a gente está escondendo aqui o nome do produto, né? Então, feito com amêndoas. Deem uma olhadinha. Então, esse produto aqui, ele tem cálcio porque é adicionado cálcio dentro. E os iogurtes, os leites, as manteigas que não tem lactose também, ou que são de origem vegetal, também tem cálcio. Por exemplo, eu vou mostrar para vocês aqui, olhem aqui, esse aqui é um queijo de castanha, certo? Mas que a indústria colocou cálcio dentro. Então, para não haver essa carência, conforme nós falamos que o cálcio ele é muito importante para o crescimento e desenvolvimento ósseo, função cardíaca, função muscular, ele é um íon que conduz energia dentro do nosso organismo, então é muito importante a gente ter essas fontes de cálcio. Como fazer esses extratos vegetais? Então, por exemplo, eu vou pegar aqui o que eu tenho preferência, tá, pessoal? Desculpem. Aveia. Eu vou umidificar essa aveia, vou deixar ela de molho e simplesmente vou liquidificar e vou coar. É muito simples, o processo é muito simples. E eu vou ter o que a gente chama um leite de aveia. Que é aquilo que as mulheres passam na cara. Não, gente, não tem nada a ver. Agora, mas não pode tomar aquele? De repente, se você quer um produto químico, você pode. Quer fazer alguma conservação. Aquele leite de aveia não serve para nada, então, para passar no Não, rosto. mas tem vários produtos da aveia, né? Aliás, a aveia é o melhor cereal que existe, né? Quando a gente fala em qualidade nutricional, o melhor cereal que existe, porque além dele ter uma quantidade grande de proteína, tem uma quantidade grande de fibra, tem uma quantidade grande de cálcio também. Então, um dos melhores alimentos, um dos melhores cereais que eu tenho. Então, eu posso deixar de molho, assim como, olhem aqui o que a gente tem. A gente tem o soja, tá? A gente tem que tomar cuidado, né? A gente fala a leguminosa, que é o soja, ou a gente fala o feijão, que é o soja. E esse aqui, ele é riquíssimo em proteína. Só um pequeno problema, né, Bebeto? Os agrotóxicos. Agrotóxico, transgenia, também envolvida nisso. O que é transgenia, Tereza? É a forma como eu modifiquei esse vegetal para que ele não sofra ação de pragas. Que o milho também tem muito, né? Então, eu tenho que, por exemplo, nós estávamos falando sobre Okinawa, no Japão, né, que eles comem o que eles produzem, então eles comem, a alimentação deles, a base da alimentação é soja, porque lembrar que o soja, gente, é o mais rico em proteína, é o vegetal mais rico em proteína que eu tenho na natureza. Então eles comem o queijo de soja, eles tomam leite de soja, eles fazem eles fazem soja missô. sem agrotóxico, né? Mas é sem agrotóxico, porque o que eles plantam, eles produzem, certo? Que mais que nós temos aquele verdinho lá, o que é? Pessoal, aqui eu tenho que a gente recomenda, né? A gente até chama isso aqui de vermicida. Porque aqueles agentes dentro do nosso organismo não gostam disso, que é semente de abóbora. A semente de abóbora também eu posso fazer extrato vegetal com semente de abóbora. Mas tem outras formas também. Quando eu não consigo fazer, eu não tenho condições, porque se você for pegar o soja, vai pegar a transgenia. Você vai pegar amêndoa. Amêndoa tem um custo altíssimo, em torno de R$80, R$90 o quilo. E eu preciso, para fazer em torno de 300 ml, eu preciso pelo menos 150 ml de semente. Então, o custo é alto para fazer isso. E aí aquilo ali é Exige um preparo. E esse aqui é um extrato de soja em pó, certo? Que também eu posso utilizar como se fosse o extrato de soja líquido, né? Que a gente tem muito no mercado. O que eu tenho que tomar cuidado quando for ler o rótulo de produtos que são oferecidos pela indústria é a quantidade de nutrientes que ele vai ter, a quantidade de cálcio que ele vai ter e também os conservantes, também os acidulantes e de preferência sem açúcar, tá? Então isso é bastante importante. Eu fiquei curioso, tem gosto de que esse queijo de castanha? Depois ele vai comer, tá, gente? Não, ele lembra de longe o gosto da castanha.
De longe significa então que não tem gosto nenhum. Para quem tem uma palatabilidade ou tem um paladar bastante apurado, vai lembrar do gosto. Que é o meu caso. Porque a digestibilidade disso, Bebeto, é fantástica, sabe? Comer isso e comer um queijo comum, como aquele parecido com aquele lá, que é o mussarela, é muito diferente em relação à digestão. Então, assim que acabar o programa, já pode saber que eu vou provar. Com certeza. O que a gente quer deixar claro... Uma pergunta só, assim, quer dizer que a intolerância, a única coisa que pode causar são esses pequenos males de diarreia, de extensão abdominal, má digestão. Mas não tem, assim, nem nada mais grave do que isso. Pode ocorrer algo mais grave, sim, quando eu tiver vários episódios de diarreia, então eu vou ter um desequilíbrio intestinal. Naturalmente, eu terei uma menor absorção de alguns nutrientes, então eu preciso cuidar disso, Bebeto. Então o nutricionista, e aqui na instituição, né, o nosso belo curso de nutrição, que vai fazer 24 anos agora esse ano, né, de curso dentro da comunidade, dentro da região, o curso de nutrição. Aliás, a gente convida quem quiser fazer o vestibular de nutrição, o melhor curso que nós temos aqui na universidade. Desculpa, gente. Da área da saúde é o melhor. Da área da saúde, eu estou falando que é o melhor curso. Eu acho que tanto o Arthur quanto a Luísa, eles concordam com isso. Porque vocês vejam bem, a nutrição, ela trabalha com alimentação saudável e trabalha também com essas pequenas fragilidades que o organismo vai apresentando. Então, nós temos que ter opções. Nós temos que ter alternativas para manter essa pessoa bem nutrida em relação ao crescimento e desenvolvimento. Gente, não há necessidade, nós temos que tomar muito cuidado em relação à quantidade de cálcio. Quando eu for utilizar esses produtos industrializados, principalmente nessas fases que eu falei, crescimento e desenvolvimento, mas também tem uma outra fase, quando a mulher entra no período da menopausa. Porque ela passa a produzir uma quantidade menor de estrogênio, necessariamente ela vai absorver menos o cálcio. Mas tem um porém de produtos com baixa lactose, ou sem lactose, ou com lactose pré-digerida. Nós temos que lembrar também que a indústria está muito esperta nisso e nós temos enzimas que você utiliza se você quer comer um alimento. Eu vou numa festa, tem bolo, tem o quê? O brigadeiro, tem outros doces aí. Então, eu vou nessa festa e eu quero comer isso. Então, eu utilizo uma enzima, tomo antes uma quantidade de enzima, isso, o mercado está cheio. E aí eu posso ir para essa festa sem problema nenhum, sem nenhum sinal, sem nenhum sintoma em relação a essa intolerância à lactose. Tu falaste uma coisa assim, por exemplo, tem intolerância à lactose, eu posso comer um bolo que tenha leite? Se ele tem intolerância à lactose, o estrago está feito. Agora, se eu usar essa enzima antes de ir para essa festa, não tem problema nenhum. Tem o brigadeiro que o Daniel adora, ele pode comer? Se ele vai comer com a esposa, vai ter que ser com o leite condensado sem lactose. E a esposa vai ter que comer a enzima antes. Se tiver sem lactose, não tem problema. O único problema é a quantidade de açúcar que tem no leite condensado, não é, Bebeto? Então, o que a gente queria deixar de recado para vocês aqui? É possível, e dentro da nutrição a gente tem algumas disciplinas, né, pessoal? A tecnologia de alimentos, que trabalha muito toda essa questão da industrialização. Nós temos a nutrição do ciclo da vida da criança, e que se trabalha muito sobre a questão dos intolerâncias também. Nós temos uma disciplina que chama-se Nutrição Humana, que também trabalha sobre os açúcares e o que os açúcares desempenham no organismo. Nós temos que lembrar que todo produto com baixa quantidade de lactose ou sem lactose, ele também, a absorção desse cálcio ela é reduzida. Tem um porém. Eu vou melhorar a minha digestão, mas a lactose, ela biodisponibiliza o cálcio. Então, produtos com baixa quantidade de lactose podem diminuir a absorção do próprio cálcio. Por isso que os alimentos industrializados, prestem atenção, principalmente os vegetais, têm uma quantidade de cálcio maior do que o próprio leite de origem animal. E nós temos que tomar muito cuidado, né? Nós dizemos leite de soja, leite de amêndoa. Não, leite, gente, nós temos que lembrar que é do animal. Só do animal. É, do animal. Da vaca, da cabra, e da ovelha. nós dizemos extrato vegetal. Então, cuidar muito bem com a questão de leitura de rótulo,
Se você tiver algum sinal, algum sintoma, alguma indigestão ou algum processo inflamatório intestinal, uma desbiose, procure um nutricionista. E aqui na universidade nós temos um ambulatório que atende muitas pessoas com esse problema. Nós temos muito isso. Então, a universidade ela oferece toda essa oportunidade dentro do curso e também no atendimento ao público em geral. Aproveitando o gancho da Tereza, então lembrando que já estão abertas as inscrições para o vestibular, né? Se estiverem interessados importantíssimo. em fazer nutrição. Nutrição, belo curso, gente. Nutrição, gente, não tem nada a ver com gastronomia, não tem nada a ver com cursinho, né? Que estão surgindo aí para a cidade, aprender a cozinhar, torne-se um que a nutrição é uma ciência, né? É uma ciência. É outro departamento. É uma ciência que trabalha com o quê? O que o Arthur e a Luísa fizeram para esse momento aqui? Pesquisaram artigos científicos. Então nós falamos baseado na ciência. Não foram ver Masterchef nenhum, tá? Nós falamos baseados na ciência, certo, pessoal? Se tiver algum sinal, um sintoma, procure um nutricionista, procure o nosso ambulatório, que é um profissional especializado para te dar a orientação adequada. Essa foi a nossa nutricionista maior, professora Tereza Cristina Blasi. Este foi o programa Coma Bem. Eu sou Bebeto Badi, que até a próxima edição. Grande abraço, UFN TV.